Olá, eu me chamo Irapuã Beltrão, sou professor de Direito Econômico aqui do curso Master e queríamos mais uma vez destacar mais uma das nossas dicas Masters e nesse aspecto do Direito Econômico eu preciso lembrar a todos que existe um pedacinho da Constituição que muitas vezes é esquecido. Falo ali do capítulo da ordem econômica, inaugurado no artigo 170, reproduzindo muitos dos nossos princípios tradicionais do direito. Ele vai ali falar de um princípio de livre iniciativa, da livre concorrência, mesmo da propriedade com a sua ideia de função social, e vai listar, seja de uma maneira finalística ou até mesmo ontológica, quais são as bases de funcionamento da nossa ordem econômica. Estudar direito econômico começa por essa análise constitucional. E essa análise constitucional fazendo toda uma comparação e convivência desses princípios e trazendo todos aqueles elementos do direito constitucional para esse capítulo também. Só que no final das contas, lembrando que nós temos dois pontos de partida que não podem jamais ser esquecidos. Ao adotarmos um direito de propriedade e uma livre iniciativa, nós estamos adotando, portanto, um regime econômico no país que naturalmente envolve um regime capitalista. Isso significa dizer que o poder público não pode produzir tabelamentos, não pode produzir congelamentos, o máximo que ele pode fazer é controlar preços no mercado, mas jamais de uma maneira a identificar ali de modo muito claro, de modo muito específico, algo que sirva como intervenção drástica. A intervenção drástica não é ponderada exatamente porque os nossos princípios são do respeito à propriedade e da livre iniciativa. O que podemos reconhecer é que, por outro lado, existem outros objetivos que não apenas esse, como, por exemplo, a proteção das questões ambientais e, especialmente, o que nos interessa, a questão da concorrência. Isso permite ao poder público medidas interventivas, sim. Permite ao poder público que a gente acabe adotando algumas medidas de restrições e controle de condutas, controle de comportamentos, que serão amparadas pela própria norma constitucional. O próprio texto constitucional vai dizer assim, olha, teremos uma lei para aferir essas condutas que sejam entendidas como infrações, não no sentido jurídico tradicional, mas infrações a essa nossa perspectiva da ordem econômica, infrações que sejam medidas que mereçam, portanto, um prestígio dos princípios constitucionais. Portanto, a Constituição consagra tais princípios, traz ali a ideia de funcionamento, a ideia de intervenção branda que o Estado tem que fazer na economia e, por outro lado, admite que o Estado possa, sim, adotar medidas para cumprir esses comandos constitucionais. Essas medidas podem ser medidas de planejamento, podem ser medidas de fiscalização ou podem ser até medidas de incentivo. Isso vai aparecer de maneira muito clara, por exemplo, pelo artigo 174, que orienta essas formas de atuação do Estado e não simplesmente o Estado funcionando como agente participante dessa ordem econômica, mas sim um agente que olha, planeja, fiscaliza, incentiva, normatiza, regula e adota essas práticas ali amparadas pelo artigo 174. Se existe uma dica importante para o estudo e para qualquer tipo de prova, é jamais esquecer das bases do artigo 170, sua listagem de princípios e especialmente essa forma de atuação do Estado que está ali pontificada no artigo 174. Essa foi mais uma das nossas dicas. Não deixe, claro, de aproveitar os outros materiais disponíveis. E, claro, fica aí o nosso grande abraço e votos de bons estudos e bons concursos.